Também semana decisiva para o tricolor gaúcho, mas agora a gente vai ao Pacaembu, primeiro contato com você, Jackson Pinheiro. Conte-nos o que você viu aí no Pacaembu, resultado justo, pelo menos nas imagens aqui, viu, Jackson? Me parece que o Palmeiras controlou até com tranquilidade o jogo, hein? Seja bem-vindo à Rodada Fox. Muito obrigado, Calheiro, aos amigos ligados no programa, ótima noite para vocês. Olha, numa tarde fria aqui no Pacaembu, duas equipes completamente diferentes, né? O Palmeiras com o Fernando Praz e o Zé Roberto, o restante do time, todo ele de jogadores que não são titulares absolutos, e o Grêmio com um time completamente reserva, inclusive a equipe titular do Grêmio treinou hoje em Porto Alegre, treina amanhã, já visando o jogo de terça-feira contra o Godoy Cruz, lá em Mendoza, na Argentina, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O panorama é esse, dois times com foco total na Libertadores da América. O Palmeiras tem na próxima quarta-feira o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. Um jogo onde o Palmeiras sim levou com uma certa naturalidade a partida, muita dificuldade para marcar o gol. O gol foi um gol contra do Machado, numa jogada construída pelo Roger Guedes e o Rafael Veiga. Foi a estreia de Bruno Henrique, o jogador fez o papel dele ali no meio campo, distribuindo as bolas, alguns lançamentos interessantes para o Borja, que mais uma vez passou em branco a principal contratação do Palmeiras, podemos dizer assim, para essa temporada. Nós já estamos aqui nos vestiários do Pacaembu, daqui a pouquinho teremos as entrevistas coletivas do técnico Cuca, do técnico Renato Gaúcho e também as zonas mistas, tanto do Palmeiras quanto do Grêmio, Luciano Calheiros. Combinado, combinado, Jackson Pinheiro, prioridade é sua, hein? Pintando algum personagem por aí, coletiva dos treinadores, o Jackson aciona e vai voltar aqui ao Rodada Fox, trazendo tudo do Pacaembu. Aliás, uma correção, hein? A gente falava aqui no público, 29.075 torcedores, público pagante. Porque o público presente com as gratuidades passou de 30 mil. A gente tem atualização aí, público presente, olha ali, ó, 31.622 torcedores, que baita público. Olha, a altura desse grande clássico Palmeiras e Grêmio, independentemente das escalações. Agora, Quesada, o Palmeiras sai para pegar o Barcelona em Guayaquil, Grêmio sai para pegar o Godoy Cruz terça-feira já, hein? Lá em Mendoza, na Argentina. Estava planejado, não vou dizer que estava planejada a derrota, né? Mas o Grêmio já, no planejamento da comissão técnica, preservar todo mundo para a Libertadores, né? E hoje jogou no Pacaembu para arrancar um empate do Palmeiras, que seria um excelente resultado, né? Empatar com o Palmeiras, que é também um adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, o Godoy Cruz é um adversário que a gente conhece muito bem, enfrentou o Atlético Mineiro na fase de grupos, o Galo estreou lá, empatou por 1-1 e depois em casa enfiou 4-1 no Godoy Cruz. Sim. Então é bom que o Renato veja novamente esses dois jogos, porque é uma boa referência, são duas boas referências para saber o que o Grêmio vai encontrar atuando fora de casa. E para mim o Grêmio vai passar pelo Godoy Cruz. Viu? Até acho que vence lá, porque a solidez e a atuação do Grêmio na Libertadores é algo que me impressiona até aqui. Você viu muita diferença desse Grêmio reserva? Claro, não pela qualidade, mas taticamente. Você viu muita diferença dos dois times do Grêmio, o titular para o de hoje? Sim, sim. O time titular do Grêmio, por exemplo, é um time muito mais intenso, muito mais rápido, toca mais a bola com velocidade. Esse Grêmio foi um time mais cauteloso, perdão, pela característica de segurar o jogo. Agora, Calheiros, quanto tempo de Porto Alegre você teve? De Porto Alegre, rapaz, foram, olha, 12 anos, bem vividos. 12 anos, você conhece muito bem por lá. Conheço. Se você colocar em termos de prioridade para um clube gaúcho, uma competição, Copa ou um Campeonato Brasileiro, ele vai para a Copa. Ele gosta de Copa. O que o Grêmio fez no meio da semana foi jogar praticamente com força máxima contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Perfeito. Derrubou o adversário. Foca a Libertadores semana que vem com força máxima. Vocês acham que o Grêmio iria tentar jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro? Pela intensidade, pela natureza gaúcha, eu acho isso muito legal. Eles jogam a Copa com muito mais vontade e com um foco muito maior, às vezes até do que a competição de pontos corridos, em que o Grêmio tem 6 possibilidades de estar na Libertadores do ano que vem. E na Copa, ele tem a possibilidade de ser campeão e ratificar essa vaga, ou em especial na Libertadores, ir ao Mundial Interclubes. Então, a natureza do Grêmio e desse DNA gaúcho faz com que a equipe foque na temporada, e eu vejo até com mais intensidade, pela característica da equipe, buscar 2 títulos
tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, em vez do brasileiro, que o Grêmio não é que não sentiria falta, não quer o título, mas pro Grêmio é mais interessante buscar esse mata-mata. Eu incluo aí um detalhe, nisso tudo aí, hein, Quesada? Eu acho que faz sentido o que o Facincani está falando, está no DNA, sim, dos gaúchos, a Libertadores, Copa do Brasil, eles gostam desse tipo de competição. Mas o Grêmio certamente não está abrindo mão do Brasileirão. O que eu entendo, e hoje, essa semana discutimos muito isso no Bom Dia Fox, você inclusive estava presente, o Grêmio viu na balança, olha, eu aqui no Atlético Paranaense, se eu bobear em casa, vai ficar complicado buscar o resultado em Curitiba. Exato. E, de repente, um tropeço em São Paulo contra o Palmeiras, que com o time titular, com o time reserva, é um resultado que naturalmente pode ir para conta. Perfeito. Eu vou preservar aqui no final de semana. Perfeito. E no Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, você consegue, num determinado momento, recuperar esses pontos, não é? É possível recuperar. Por exemplo, tem que colocar numa conta o seguinte, o Grêmio vai visitar o Corinthians no segundo turno. Perfeito. Para ser campeão tem que ganhar do Corinthians lá, mas está muito distante esse jogo, então vamos deixar mais para frente para pensar, com a cabeça gaúcha. Na Copa do Brasil ele faz um resultado que permite até entrar com uma equipe que não precisa ser a equipe totalmente titular, porque o Atlético não vai conseguir inverter esse placar de 4. Acho, não impossível, mas pouco provável. E o jogo da vida é esse jogo contra o Godoy Cruz. Sim. Porque se o time perde lá e perde por uma diferença aí, sei lá, perde por 2-0, para recuperar depois em casa, contra time argentino, que também tem experiência na competição, tal, né? Os argentinos também são muito copeiros, ficará mais complicado. Então o Renato está certo, teve que poupar, perdeu um pouquinho, né, dessa força no Campeonato Brasileiro, mas lá na frente vai ter a chance de recuperar com os titulares, né? Então... Tem condições de buscar e continuar brigando aí pelo título do Brasileirão. A gente faz o seguinte, a gente coloca agora na tela a classificação do Brasileirão atualizada, já com esse primeiro jogo finalizado da 11ª rodada. Vamos lá? Joga aí na tela pra gente conferir. O Palmeiras saltou pra 3ª colocação, olha aí, ó. Tem, claro, um jogo a mais do que o restante, Flamengo, por exemplo, Santos, Vasco. Essa galera toda embaixo do Palmeiras aí vai a campo nesse domingo. O Santos daqui a pouquinho, né? Santos joga daqui a pouquinho com o Atlético Goianiense em Goiânia. Mas a gente está vendo aí que o Palmeiras consegue uma pontuação interessante, vai a 19, fica a 7 pontos do líder Corinthians e diminui essa diferença para o vice-líder Grêmio. O Grêmio, ó, apesar da derrota, para o Grêmio nada muda em termos de tabela. Não. Por isso que a gente estava falando aqui, ó, na conta, no planejamento lá, na hora de botar na ponta do lápis, eu acho que o Grêmio agiu certo, hein? Sim, e priorizar essa semana a Copa do Brasil. Não muda a posição, né? Não muda a posição. Porque tem o imediatismo nas outras competições, né? A Copa do Brasil é uma competição que você perdeu, tá fora. Exato. A Libertadores também, perdeu, tá fora. O Brasileiro você tem um ano todo, por isso que a prioridade do Grêmio tem sido as competições copeiras, porque dentro do Brasileiro ele pode ter a mesma possibilidade das Copas, só que com a diferença que ele tem um ano todo para disputar. Agora, há o risco também de lá na frente o time ser eliminado na Copa do Brasil, ser eliminado na Libertadores e de repente já ter uma pontuação mais distante do líder. Mas é o risco que se corre. Todos correm. Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, já já a gente continua aqui essa conversa aqui, já já a gente completa a classificação, porque nesse momento, quem está falando ao vivo, ó, é o Cuca, técnico do Palmeiras. Não tinha nem jogado aqui. Segundo, que é um confronto direto. Segundo contra o quarto, né? Um jogo de 6 pontos, como a gente fala. E lógico que duas equipes mexidas assim não vai ter um entrosamento ideal, não vai ter aquele conhecimento geral que se tem, mas acho que de uma forma geral foi muito bem o time. Teve um volume de jogo quase que o tempo todo, criou muitas chances. Teve qualidade, teve paciência para tocar a bola de um lado para o outro, teve pegada forte. Eu acho que foi um time que deu gosto do torcedor ver e mereceu ganhar. A gente teve paciência para fazer o gol até o final e vencemos uma partida difícil. Um time que é bem organizado, mesmo sendo um time alternativo, não perde aquele padrão de jogo que o Grêmio sempre teve. Cuca, analisando a estreia do Bruno Henrique, o que é que você achou e o que é que você acha que ele acrescenta para o elenco e para todas as competições? Achei ótimo, acima do que a gente esperava por ele estar de férias e com 10 dias de trabalho. Então ele tende a evoluir
ao natural, mas por uma primeira partida eu achei muito boa. E o Cuca, até em cima do fato de você ter gostado do time, de repente você pode adotar mais pra frente, até por conta, se bem que a Libertadores vai espaçar um pouco, mas esses jogadores que jogaram hoje credenciam a de repente buscar uma vaga logo mais, o Luan foi bem na zaga, o próprio Bruno Henrique. Mas o futebol é assim, a oportunidade é dada, quando você demonstra serviço, eles se autoescalam, né? E a gente tem que ser correto sempre, independente de quem seja, que idade tenha, ou o que já fez ou não, eles lutam todo dia por uma posição. Às vezes é muito similar o nível técnico, né? Você escolhe um e podia ser o outro. Aquele que é o titular tem que lutar para se manter. Quem está na reserva tem que lutar para pegar o lugar do titular. Assim você vai fazendo o teu time sempre subir, né? A qualidade de trabalho, de nível vai subindo. E é assim que a gente pensa, um jogo como esse abre o leque para muitas coisas. Cuca, o mês de julho chegou, né? Um mês de julho importante, com muitos jogos importantes, né? 9. Palmeiras, 9 jogos, é isso? No brasileiro são 8, né? 8, 9. E tem agora o mata-mata da Libertadores, né? Um jogo primeiro importante, o primeiro jogo sempre muito importante para tentar uma definição em casa. Chega embalado dessa vez, você pode dizer que seu time está encorpando, está chegando embalado como você desejava até, Cuca, ou chega um pouco abaixo do que se esperava para esse mês tão importante? Porque a gente é muito exigente, né? A gente não tem paciência, né? Eu, quando falo a gente, falo todos nós, eu também. A gente quer resultado imediato, sem tempo para treinar. O teu treino é o jogo, o descanso, o jogo. Das últimas 6 partidas, nós vencemos 5. Eu acho que nenhuma equipe fez isso. Se a gente for buscar dentro do campeonato, então é nítido que está tendo uma evolução, mas sempre tem um senão, um porquê que você pode melhorar. Isso é natural, mas agora lá no Equador é um outro tipo de jogo. Nós fomos ver o clássico lá com Emelec e Barcelona, foi 2-1. Uma equipe muito rápida, que espaça bem o campo para ter o controle do jogo e joga em cima da velocidade. Então é um jogo que a gente tem que se preparar bem em todos os sentidos para conseguir lá um bom resultado. Um estádio muito grande, cerca de 70 mil pessoas, e empurram a cidade toda, como me falaram, já está respirando o jogo, e a partir de agora a gente também já começa a respirar o jogo de quarta-feira. O Cuca, você destacou agora na resposta sobre a preocupação em relação ao jogo contra o Barcelona. Na sua visão, qual que deve ser a postura do Palmeiras, atuando principalmente nesta primeira partida fora de casa? E o Guerra, você acredita que vai poder contar com ele quarta-feira? A postura do Palmeiras ela tem que ser igual a que ela sempre foi. Uma vez ou outra, não encaixa tudo que você pensa de jogo numa partida. Acontece algum tempo da partida, mas no geral a gente tem demonstrado organização e tem feito bons jogos. O que a gente espera é fazer um bom jogo lá, dentro da dificuldade que é, e conseguir um bom resultado. Quanto aos que estão no departamento médico, eu ainda não tenho a informação de nenhum. Vamos esperar até segunda-feira para ver, dentro da viagem, quem vai. Cuca, no primeiro tempo a gente teve uma situação com o Egídio a respeito do pênalti. Eu queria que você falasse a respeito disso, conversaram bastante também com a arbitragem. O que você viu desse lance e se achou justa tudo que aconteceu hoje no jogo? Eu mesmo que eu tivesse empatado ou perdido o jogo, eu não ia falar nada, porque a gente entende que no calor do jogo o árbitro tem uma interpretação, ele não tem aqui a TV para recorrer à TV, né? No futuro vai ter, né? Não tem, né? Aqui não, né? Não. Então ele interpretou o seguinte: não foi falta dentro da área, foi falta a primeira. Eu tentei dar vantagem e não consegui, dei a falta fora. Essa foi a visão dele, a gente tem que respeitar, né? Como eu erro, como os jogadores erram, às vezes o árbitro erra também. Se ele errou hoje, já está de minha parte absolvido. Cuca, até aproveitando como o futebol é dinâmico, né? Você já se mostrava pessimista ontem em relação ao Diego Souza. Alterou-se alguma coisa, mudou algo, ou é definitivo, ele não vem mesmo? Não, eu continuo pessimista só, mas não que ele não vem. Do pessimismo ao otimismo é um tchum, né? Quem sabe aconteça alguma coisa.
Mas eu enfatizo, eu estou contente com o que eu tenho, estou trabalhando firme, estou melhorando as situações de jogo para alguns jogadores, entre eles o Borja, que está em franca evolução, e a gente tem que trabalhar cada vez mais para que ele vá melhorando cada vez mais. Boa noite, Cuca. Você comentou sobre os jogadores se autoescalarem, né, pela atuação. Você acha que o jogo de hoje do Borja fez ele se autoescalar para quarta-feira ou ainda não? Eu não diria o Borja só. O Mike, na minha visão, foi um dos melhores em campo. O Luan, Bruno Henrique. O que jogou o Zé no meio-campo? A gente tem que ser justo. O que jogou o Zé no meio-campo? Michel, como entrou bem. Então o Eric perdeu o gol sim, mas o que ajuda? Isso é um elenco. A gente pode utilizar alguns desses que eu falei, entre eles o próprio Borja, mas a gente ganha opções e é isso que é importante, você ter opções boas também. Hoje a gente ganhou o jogo nas opções. Uma jogada pela direita do Roger Guedes com o Rafael Veiga, o cruzamento acabou saindo o gol. Das opções que entraram bem no jogo. Isso é sempre bom a gente ter. Cuca, por favor, sei que você tem falado muito a respeito disso, mas eu vou até insistir. Tem uma expectativa enorme em cima do Borja pelo que ele produziu lá no Atlético Nacional, numa Libertadores, e ele está aquém, por ser até a contratação mais cara e tudo mais. Você define que é confiança, é tempo de adaptação, o que está faltando para ele ser aquele jogador que levou o Palmeiras a pagar tanto por ele? Mas esse que é o detalhe que eu penso. Vocês vão me desculpar, mas eu acho que tudo em torno do Borja é 35 milhões. Por que pagou 35 milhões? Se tivesse pago 5 milhões, ninguém falava nada. Mas como foi a maior contratação, 35 milhões, todo dia, coitado, apanha. Ele apanha até quando não joga. Mas o Borja não jogou, ele não é titular. Mas a gente tem que ter paciência, eu deixo de lado o que ele custou. Se ele custou, é porque ele fez por merecer. Mas se o Palmeiras hoje abrir o bico e falar em vender o Borja, ele recupera 35, 30, não sei, perde um pouquinho ou ganha. Ele tem um jogador que vale isso, porque ele fez na Libertadores passada e nos campeonatos passados. Agora a gente tem que ter paciência e dar para ele uma sequência, se não direto, entrando nos jogos como eu tenho feito, e ele tem evoluído. Vamos ter calma que eu acho que as coisas vão se encaixar. Cuca, você falou rapidamente aí do Zé. No jogo passado, no segundo tempo, ele foi pro meio, jogou bem. Nesse jogo ele foi muito bem no meio campo. E no jogo passado teve uma dificuldade na lateral. Você acha que talvez nesse momento seja o ideal para ele essa função que ele tem feito esse meio campo? Acho que sim. Acho que sim, pela idade dele, pelo histórico dele, de já ter jogado aí muito bem, de não precisar ter que correr atrás de ponta rápido. São uma série de coisas que a gente tem que analisar e respeitar o jogador. Agora, ele é importante para nós. Jogando, titular um pouquinho, não jogando, ele tem uma importância muito grande. Valeu, um bom final de semana. Lógico que tinha, mas o Campeonato Brasileiro são muitos jogos. A Libertadores, a Copa do Brasil é mata-mata. Então, você se descuidar, você sai da competição. E os exemplos estão aí. Grandes clubes brasileiros estão disputando somente o Campeonato Brasileiro. Quem muito quer, nada tem. Então, não penso que é o Renato que decide sozinho as coisas lá no Grêmio. Eu tenho uma equipe, tenho uma diretoria, tenho uma comissão técnica, um presidente, a gente conversa, a gente troca ideias e a gente procura fazer sempre o que é melhor para o clube. Então, as nossas decisões, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe, eu volto a repetir para vocês, nós não estamos deixando de lado o Campeonato Brasileiro. Nós deixamos de lado uma ou outra partida, porque a gente precisa do time para disputar a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas no próximo domingo, diante do Avaí, pode ter certeza que a Copa do Brasil e a Libertadores vai só daqui um mês, 25 dias, aí a partir do domingo que vem contra o Avaí, é força máxima de novo. Obrigado, Renato. Fala, fechou. E sempre dando Palmeiras, hein, Facinho? E repete o ano passado, por exemplo, né? Porque Palmeiras e Grêmio também se enfrentaram no Pacaembu no Campeonato Brasileiro. E num jogaço de bola, um 4-3, um jogo espetacular. Esse jogo também foi muito bom, né? O Palmeiras fez uma boa partida, um jogo de poucas faltas, muito menos truncado. E, curiosamente também,
um jogo com polêmica de arbitragem, porque, o Calheiros, já a Nadine fala conosco, mas se a gente voltar ao jogo do ano passado, a arbitragem do Jailson Macedo Freitas, o árbitro baiano, foi extremamente contestada naquela partida também pelos dois times, tanto Palmeiras como Grêmio. Ou seja, de novo Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Pacaembu e com o assunto arbitragem também em evidência.